Então qual que é a lógica do que está acontecendo, né? O Copom, que é o Comitê de Política Monetária, basicamente decidiu que a taxa Selic subiu. E quando isso acontece, a gente tem um efeito cascata, né? Então primeiro, ó, as taxas bancárias ficam mais elevadas, fica mais caro pegar dinheiro emprestado. Aí o crédito fica mais caro de fato, tá? Então se você for consumir, vai ser mais difícil, tá? Você comprar alguma coisa, porque você vai ficar menos incentivado a comprar, já que as parcelas vão ficar mais altas para comprar a mesma coisa. Então o nível de financiamento vai cair. Isso aqui vai desacelerar a economia, o pessoal vai consumir menos, né? Então menos pessoas vão ser contratadas, porque as empresas estão vendendo menos. Se menos pessoas são contratadas, menor estímulo ao consumo, porque as pessoas têm uma renda menor ou não têm renda. E aí as pessoas, elas vendem menos, ganham menos dinheiro. Esse ciclo, ele para de girar com o passar do tempo, começa a travar, a economia vai ficando mais devagar. E aí pode parecer péssima a alta dos juros, não é? E será que isso aqui é ruim? Depende. Depende do quê? Primeiro depende da quantidade de likes que você vai dar nesse vídeo. Então clica no botão aqui embaixo, curte o vídeo, que vai ser ultra importante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Eu sei que muitos de vocês esperam esse vídeo na alta da Selic para te ajudar em decisões no seu portfólio de investimentos. O segundo motivo é a inflação. A taxa de juros está subindo muito, especialmente por causa da inflação, tá? E quando a gente fala da inflação subindo, poxa, por que de fato ela está subindo? O que está acontecendo? O que está puxando a inflação tão para cima para que o Copom venha e reunião após reunião decida subir a taxa? Tem algumas coisas no radar, assim, principalmente que afetaram a inflação nos últimos 12 meses. Acho que a gente pode destacar dois principais pontos. Um é o aumento da oferta da base monetária e o segundo é o aumento do preço das commodities. Né? Como é que o aumento da base monetária, o que significa isso? Na verdade, é a quantidade de dinheiro em circulação na economia. E aí eu tenho um exemplo muito simples, né? Vamos supor que todos os bens e serviços da economia eles se resumam a essa garrafa de água. E todos os agentes da economia, Thiago, se resumam entre eu e você. Você tem 10 reais, eu tenho 5 reais, a gente só tem uma garrafa de água. Tá, qual que vai ser o preço? Vai sair os 6 reais mais ou menos, porque você tem 10, eu tenho 5, você vai pagar um pouquinho mais alto, certo? Vamos supor agora, né, que aumenta a oferta monetária. O que significa? Alguém vai te dar mais 10 reais, me dê mais 10 reais. Poxa, agora, quanto que vai custar essa garrafa de água? Eu tenho 15, estou disposto a pagar até 15 reais. Mas você tem 20. Poxa, você vai pagar 16 reais. Tá. Percebe que aumentou o preço dessa garrafa de água, mas o único bem da economia continua sendo a mesma garrafa de água? Perfeito. Então, é dessa maneira que o aumento da oferta, da base monetária, né, impacta a inflação. O seu dinheiro, na verdade, ele se desvaloriza, é mais dinheiro. Certo. Então, na verdade, a inflação não é necessariamente o produto aumentando de preço. Muitas vezes na verdade, o seu dinheiro valendo menos. É isso que as pessoas elas não entendem. Perfeito, né? Justamente. Exatamente. E o segundo é o aumento no preço das commodities, né? Então, se a gente for pegar... Pô, Gui, quais commodities, né, principalmente? Vamos pegar principalmente o petróleo, né? O petróleo aí, o derivado, o combustível, né? Todos os combustíveis aí, maioria, né, na verdade, são derivados do petróleo. E o preço do barril do petróleo nos últimos 8, 12 meses está subindo mais de 50%, 100%, dependendo do período que você pega. O preço do barril do petróleo chegou a ser negociado perto de $20 o barril. Bizarro hoje, assim, cara. Abastecer carro é bizarro. Todos os combustíveis tiveram essa alta muito significativa. Aí ele representa uma grande parte no nosso índice oficial da inflação, que é o IPCA. E você tem um efeito cascata, né? Porque a maior parte, por exemplo, dos alimentos no Brasil são transportados no nosso território através de rodovias, né? Caminhão. E você precisa de muito combustível para você transportar esses alimentos, por exemplo, no território brasileiro. Então, se eu vou fazer uma entrega e aí ficou mais caro eu dirigir até lá, pô, vou ter que repassar o preço, aí você vai subindo tudo, perfeito, né, em cascata. Pô, muito interessante. E aí, só por que essas commodities estão subindo, né? Tem algumas coisas. Primeiro, na pandemia, cadeia logística global parou. Você parou de produzir petróleo, todo mundo trancado em casa, você não saía com o carro, o mundo inteiro também não. Então você teve uma redução de demanda muito forte. Logo as empresas também, né, que produziam, retiravam petróleo, refinavam, pararam por um tempo. Só que depois, quando a economia voltou a funcionar, não é só você apertar um botãozinho e você começa a produzir tudo de novo. Começa a tirar petróleo lá do fundo do mar, começa a refinar, transformar em combustível, gasolina e tal. Não, leva um tempo. Hoje você tem uma demanda voltando muito mais rápido do que a oferta, né? Nos últimos meses isso vem impactando o preço das commodities. E aí você tem seca, né? Você tem conflito entre Rússia e Ucrânia. A Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, então tá ali travado na produção de petróleo, isso joga o preço do petróleo ainda mais para cima. Alimentos também, a Ucrânia ali é um grande produtor de trigo, né? Que impacta os alimentos ao redor do mundo. Ó, Gui, até tem uns dados aqui, ó, o trigo, cara, nos últimos 2 anos ele subiu 92,5%, o milho subiu 135%, petróleo subiu 250%, algodão subiu
subiu 122%, açúcar subiu 52% e o café, caramba, o café subiu 110%, cara. Isso daqui é triste, Isso né? é triste. Esse daqui é muito triste. Antes de a gente entrar em empresas que se beneficiam da alta e aonde que o dinheiro tende a render mais aqui para frente, tem um fato forte também que aconteceu hoje, tá? Que é em relação ao FONC, né? Porque o FONC ele subiu a taxa de juros também. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente, cara, o que é o FONC, né? E qual que é o impacto da alta de taxa de juros nos Estados Unidos, porque a gente teve uma alta aqui, mas a gente também teve lá. Então, existe alguma relação? O que é o maior impacto de aumentar a taxa de juros lá numa economia tão robusta? Enfim, explica um pouquinho mais a lógica. Então é o seguinte, né? O FONC, como se fosse o Copom aqui para o Brasil. O que é o Copom? É o Comitê de Política Monetária. São as pessoas ali que definem qual que vai ser a taxa de juros para o Brasil para as próximas semanas, né? Para os próximos 45 dias. Lá nos Estados Unidos, o Fed, que é o Banco Central Americano, tem o FONC, que também define a taxa de juros pelos próximos 45 dias da economia americana. A economia americana é a maior economia do mundo. E é uma economia que serve como referência para juros no mundo como um todo. Então, se a gente tem um juros maior na maior economia do mundo, na referência para juros no mundo como um todo, é normal que esses juros, outros países, principalmente países emergentes como o Brasil, também precisem dar uma alta um pouquinho mais alta para compensar esses juros em lugares considerados mais seguros, né? Isso que está fazendo, por exemplo, o dólar se valorizar nesses últimos dias, as ações globais também despencarem, né? Inclusive, esse impacto a gente vê refletido na própria economia no mercado brasileiro. A gente gravou um vídeo que a gente não pode falar ainda com quem é, mas a gente vai soltar amanhã aqui no canal. Assistam o vídeo que a gente vai soltar amanhã, que a gente fala sobre os grandes ciclos que acontecem de 250 em 250 anos. E uma parte muito importante dos ciclos é que, geralmente, no fechamento do ciclo de uma economia que estava reinando, você tem uma economia onde todos confiavam, né? Então ela tem uma dívida muito grande e para ela é muito fácil pagar uma dívida dessa porque ela pode imprimir mais moeda e a taxa de juros dela é muito baixa, então ela paga nada por esse dinheiro. Só que, cara, quando você começa a aumentar essa taxa de juros, isso aqui é um dos sinais de fim de ciclo, né? E agora talvez a gente tenha a China aí, tem um monte de coisa acontecendo. Assistam o vídeo de amanhã que vai ser importante. Enfim, será que é o fim dos Estados Unidos? Enfim, não vou ser apocalíptico, claro que eu acho que não é da noite pro dia isso tudo, mas vai ser um bom vídeo pra gente falar sobre os ciclos. E vamos falar sobre os investimentos então aqui, Gui. Cara, olha só, quando a gente tem uma inflação alta, né, o que a gente tem que pensar? Tem investimentos que beneficiam e investimentos que vão te prejudicar. Então, eu quero começar perguntando sobre criptomoeda. Certo. O que você acha das criptomoedas? Elas, em tese, com a inflação mais alta, elas deveriam subir, porque a gente tem um estoque maior de real, por exemplo, o dólar, e a mesma quantidade de Bitcoin, então o efeito teórico seria de ela aumentar de preço. Mas, cara, a gente acabou de ter uma queda de 60% no Bitcoin, quase 80% no Ether, né? Um pouco menos que isso. O que você acha dessa lógica? Eu acho que essa teoria ela tá caindo por terra, né? Porque, de fato, se você considerasse as criptomoedas como uma proteção contra uma alta da inflação, se você olhar nos últimos 12 meses, nos Estados Unidos, a inflação, né, que é o CPI, é o índice oficial da inflação dos Estados Unidos, está em 8,6%, maior dos últimos 40, 50 anos. E o Bitcoin caiu no mesmo período de 60%. Então, poxa, se de fato ele tivesse uma correlação positiva com a inflação, ele estaria se valorizando alguma coisa ou, no mínimo, estável. E o que não é o que está acontecendo nesse momento. Eu gosto de criptomoedas? Gosto, mas não acredito que a tese de proteção da inflação ela seja de fato o que vai dominar, ponderar aí no mercado de criptomoedas daqui para frente. Entendi. Cara, quando a gente fala de ações, a gente geralmente tem uma inflação alta, trazendo uma taxa de juros muito alta como resposta. Então, imagina que uma empresa, ela vale a soma dos fluxos de caixa que ela terá no futuro, né? Então, você tem uma empresa que ela vende aqui água. Cara, ela vai vender 100 garrafas de água no ano que vem, 1.000 garrafas de água no outro ano, 10 mil garrafas no outro ano. Então, eu tenho um dinheiro que eu vou gerar daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3 anos. Se a taxa de juros fosse zero, se eu for vender R$1.000 daqui a 1 ano, R$1.000 daqui a 1 ano valem R$1.000 hoje, né? Algo muito próximo disso, porque a taxa de juros é zero, então o custo do dinheiro é muito baixo. Se a taxa de juros for 10%, eu posso pegar o meu dinheiro hoje, investir e ele vai render 10% em 1 ano. Logo, quanto maior a taxa de juros, menos vale esse dinheiro no futuro, porque eu tenho um custo-oportunidade no investimento. Menos vale o dinheiro daqui a 2 anos, menos vale o dinheiro daqui a 3 anos e assim por diante. Então, as empresas que têm um fluxo de caixa a ser gerado no futuro, elas tendem a valer menos com a queda da taxa de
juros. Só que não necessariamente isso significa que é um mau momento para a gente comprar ações. Eu vou começar a perguntar para o Gui aqui tudo que eu acho que faz sentido comprar e tudo que eu acho que não faz sentido comprar. Mas antes, eu quero que você me diga o que você está fazendo com o seu dinheiro, e eu adoro ver nos comentários como que vocês estão se preparando para esses momentos. É um bom feeling, é um bom termômetro, né, do como está acontecendo. E vocês vão poder olhar nos comentários e falar, a galera tá fazendo isso, eu acho que esse cara tá errado, acho que esse cara tá certo. Então deixa aí nos comentários e agora eu vou perguntar pro Gui o que ele acha. Então assim, Gui, o que você acha dessa loja como um estrategista, um analista? O que você acha que a gente deveria fazer com ações, por exemplo? Eu acho que assim, o melhor momento de você aproveitar oportunidades não é quando ninguém tá te falando que tá tudo bem. Se a gente for pegar historicamente os melhores momentos pra gente comprar ações, aí eu vou falar pelo Ibovespa para pegar a média das ações mais negociadas no Brasil. Se você verificar os melhores momentos para você comprar ações no Brasil, foram momentos em que a taxa de juros ela estava elevada ou em que o temor do mercado, né, a gente monitora por alguns índices, por exemplo, o CDS, que é um índice de risco, de percepção de risco do investidor, da investidora, estavam elevados. Então, nesses dois momentos, hoje a gente tem a junção desses dois fatores. A gente tem uma taxa de juros elevada, né, a mais alta aí dos últimos 5 anos, e a gente tem um temor elevado, porque a gente tem um cenário econômico global com alta inflação, a gente está em um ano eleitoral e isso tende a aumentar esse indicador de risco. Então, do meu ponto de vista, a gente está observando hoje um momento muito bom para entrar em ativos de risco no Brasil, inclusive ações. Se a gente for monitorar por alguns múltiplos, né, o preço-lucro, por exemplo, hoje a gente está num patamar mais atrativo do que os anos de 2016, 2002, por exemplo, e se a gente for verificar quem entrou na Bolsa nesses anos, nos próximos 12, 24 e 36 meses, conseguiram ter um retorno muito bom para sua carteira. Quando a gente fala de fundos imobiliários, o que você acha hoje? Também acho que tem boas oportunidades em fundos imobiliários. Fundos imobiliários, na verdade, são imóveis, mas são os melhores imóveis do Brasil. Pô, a gente não está mais falando em comprar um apartamento e colocar para alugar. A gente está falando de você comprar um pedacinho, diretamente, óbvio, de uma laje corporativa na Faria Lima. É porque o que aconteceu muito com os fundos imobiliários é que os investidores na Bolsa, eles geralmente olham para os fundos imobiliários e aí eles têm um custo-oportunidade de investir numa Selic e eles falam, pô, peraí, a taxa de juros subiu muito, então eu vou levar meu dinheiro para cá. Os preços caem, então o yield tende a ficar maior, né, e mais parecido com a Selic, e aí eles às vezes esquecem que o imóvel, ele existe, né? Então o preço sobre valor patrimonial, ele abre grandes janelas, né? Hoje você tem muitos fundos sendo negociados abaixo do valor patrimonial, então talvez faça sentido dar uma olhada para isso, né? Perfeito. E quando a gente fala de títulos pré-fixados e títulos ligados à inflação, porque eu tenho alguns títulos aqui, tá vendo no Tesouro, você tem IPCA mais 5,46, IPCA mais 5,7, IPCA mais 5,83. O que você acha desse momento exatamente para comprar títulos ligados a IPCA ou pré-fixados? Tá. Primeiro, eu acho que eu gostaria de pontuar os índices do mercado financeiro brasileiro, dos indexados à inflação, IMAB, IMAB5, IMAB5+, né, que montam ali uma carteira de títulos públicos indexados à inflação, são os campeões em termos de retorno no Brasil nos últimos 5, 10, 15, 20 anos. Segundo ponto, hoje essas taxas estão em níveis historicamente muito elevadas, né, perto das máximas. E aí tem uma outra simulação. Se em algum momento uma pessoa, né, adquiriu esses títulos IPCA+, nesses níveis de taxa desde 2009 e carregou por 12 meses, em todas essas janelas ela teve um retorno positivo. Né? Então, o que isso significa? Poxa, para mim, esses níveis de taxa estão muito bons. Mas aí tem aquelas pessoas que falam, mas poxa, já teve mais alto, Gui. De fato, já teve mais alto. Mas o que eu estou dizendo é que elas estão realmente muito atrativas. Podem ficar mais? Podem, mas eu acho que já é o caso da pessoa começar a montar uma posição nesses ativos indexados à inflação. Aqui, eu te perguntei, ações, você fala, cara, tá bom. Obviamente tem aquelas que devem estar caras, aquelas mais baratas, né? Fundo imobiliário, tá bom. Prefixado e inflação, tá bom. Cara, o que tá ruim então? Eu acho que de fato, hoje, o risco é você não correr risco. Porque onde você olha, né, você tá com preços e taxas atrativos. Então hoje a pessoa olha para frente e fala assim, poxa, eu tenho eleição, tem inflação, olha o noticiário e fica com medo de tudo. Para mim, o maior risco é essa pessoa cair no noticiário, as notícias ali que servem, né, para chamar a sua atenção e de fato reduzir o risco, porque nesse momento você vai perder taxas e preços extremamente atrativos. No final das contas, né, o ideal é você diversificar a sua carteira, né? Eu costumo dizer que diversificação é um exercício de auto-perdão e humildade, né? Auto-perdão para você admitir que você erra, né, e você não sofrer por dentro, e humildade para admitir que até as suas convicções elas podem estar extremamente erradas.